Bom dia a todos. Espero que essa mensagem encontre vocês, suas famílias, todos com saúde, todos bem, todas as casas em equilíbrio, né? Que acho que nesse momento o mais importante pra gente é que no meio dessas dificuldades todas a gente consiga achar equilíbrio, consiga continuar vivendo bem em harmonia dentro de casa, porque acho que isso é que dá força pra gente passar por essa situação toda. Fiquei um tempo sem gravar, porque na verdade eu fiquei pensando, gravar sobre destinos internacionais é uma coisa que tá tão longe da nossa realidade por enquanto, que não fazia muito sentido, né? Destinos nacionais também são um pouco mais difíceis, porque nessa época do ano, ou as pessoas estão trabalhando, ou em home office, ou algumas até presenciais, ou não é uma época que as pessoas se sentem seguras para viajar. Mas eu vou explicar algumas coisas para vocês que tem acontecido no mundo e talvez o cenário comece a mudar a partir de agora. O que acontece? Muitos países da Europa, América do Norte, da Ásia, da África, estão conseguindo um ritmo de vacinação mais rápido. É óbvio que em números, vamos dizer, em números brutos, né? Não em porcentagem, mas comparando com números totais de população, é um número que não dá para comparar com o tamanho de um Brasil. Então, por exemplo, do Reino Unido, a Inglaterra tem mais ou menos 60 milhões de habitantes. Vamos dizer que 80% deles estão vacinados. Quando a gente compara com o Brasil, que tem 220 milhões, esse número fica um pouco bagunçado, ainda que a gente esteja numa porcentagem de vacinação muito menor, né? Alguns países como Israel já vacinaram quase a população inteira, já liberaram o turismo interno. Estados Unidos também já estão liberando o turismo interno. Então, a Austrália já faz tempo, né? A Austrália acho que é uma das primeiras a controlar toda a pandemia. Alguns lugares do Brasil, Fernando de Noronha, por exemplo, no começo ele teve caso zero. Ele era o único lugar do Brasil que tinha zero contaminação, zero mortes. Teve acho que um caso isolado de alguém da ilha, algum pescador que teve a doença, mas lá é muito, muito controlado. Até porque o acesso é muito restrito, né? Não entram quantas pessoas quiserem, tem um limite de gente com acesso à ilha. Então tem um monte de regrinhas lá. De uma forma geral, né? Aqui a gente ainda tem uma situação de vacina muito, muito, muito atrasada. Nos países da Europa, ou nos países que já estão correndo mais com a vacinação, eles criaram um tal... É o apelido, né? Passaporte Covid. Então, é um documento, como se for... Quando a gente toma a vacina de febre amarela, a gente tem o certificado internacional da vacina. Ela vale por 10 anos, então você anda com esse certificado e atesta que você tomou a vacina e que ela tá válida. Então, para o pessoal que já tomou a vacina no exterior... vão emitir como se fosse um certificado internacional de vacina, que é o passaporte Covid, que eles chamaram, né? Que é um atestado de que a pessoa já se vacinou. Esse atestado não isenta os passageiros estrangeiros de fazerem o teste PCR, mas pelo menos ele atesta que para o país onde eles estão entrando, eles já tomaram a vacina, tem o teste negativo, então a chance deles terem alguma coisa é infinitamente menor. Então, para esses passageiros que já tiverem sido vacinados, que têm esse passaporte, esse certificado internacional da vacina e o PCR, né, o exame aquele do nariz chatinho, negativo, eles vão poder muito em breve viajar o mundo inteiro. Óbvio que eles não vão querer vir para cá, porque a situação ainda está completamente fora do controle, mas, por exemplo, notícia que se tem é que em maio os Estados Unidos abrem para o exterior. Alguns países, por exemplo, nós podemos ir para os Estados Unidos? Podemos. Só que a gente tem que fazer uma quarentena no México, por exemplo. Então, quem quer ir para os Estados Unidos ou quem precisa ir para os Estados Unidos, e tem condições, óbvio, né? Pode ir para a Cidade do México, para Porto Vallarta, pode ir para Cancún, passa 15 dias no hotel tranquilinho, não precisa ser aqueles resort, né? Porque 15 dias são 15 dias. Faz a quarentena, faz de novo o PCR. Dando negativo, você entra nos Estados Unidos e fica com visto de turista o tempo que for permitido. Então, é possível entrar? Sim, é possível entrar. Mas o período de quarentena que é exigido de 15 dias no México é um valor mais alto. Não é todo mundo que pode bancar essa quarentena, né? Então, fica um pouco complicado. Vou dar um exemplo da minha família. Eu tenho família que mudou para Israel e tá lá como residente. E uma sobrinha minha que mora no Brasil foi visitar os pais que moram lá. São os pais dela. Então ela conseguiu entrar porque os pais dela moram e são residentes, são cidadãos israelenses. Ela entrou no país? Sim. Foi para casa dos pais? Não. Tá em quarentena, porque ela não tomou a vacina ainda.
Como os pais residem lá, depois da quarentena ela vai poder se vacinar lá e ela volta para o Brasil vacinada. Então é uma condição de um país pequenininho, Israel do tamanho de Sergipe, pra vocês terem ideia, é bem pequenininho, mas que abre essa possibilidade para filhos, né, parentes diretos dos residentes. Os residentes lá já estão vacinados, pessoas mais novas do que eu já tomaram a vacina, amigos, que a gente conhece bastante gente que mora lá. Então é uma situação bem diferente daqui, mas de novo, em número absoluto, é um país que é do tamanho do Sergipe, então é muito pequenininho. A esperança que se ouve lá fora, né, que se ouve lá nos Estados Unidos, na Europa, é que agora o Brasil vai começar a se coçar e vai trazer vacina de tudo que é lugar. Não é minha função discutir se é melhor tomar o remédio da farmácia, se é melhor tomar vacina, se tomar vacina X, Y, se uma é perigosa, se uma não é. Os órgãos de saúde devem, imagino, ter todo o controle do que acontece. O mundo inteiro tá aplicando essas vacinas, então a gente não tem histórico de grandes catástrofes, né? Então eu, Tânia, quando tiver liberado, vou tomar. Né? Vou tomar e gostaria até que fosse muito rápido. Porque eu expliquei pra vocês, né, que na agência eu faço lazer e corporativo, que é a parte de empresas. As empresas praticamente pararam as viagens, não 100%, mas diminuiu bastante o volume. E muito embora as viagens nacionais tenham algumas restrições, elas estão sim acontecendo. O que acontece dentro do Brasil, né? Vamos separar os assuntos. Dentro do Brasil, as viagens sim são permitidas. Voos curtos, não há serviço de bordo, não entregam mais lanchinho, comida e tudo mais. Você pode viajar com a máscara o tempo todo do voo. Não são aceitas mais aquelas máscaras de tricô, as bandanas, os lenços, nem aquele visor transparente. O visor pode sim ser usado por cima da máscara, ou aquela cirúrgica mesmo, ou a máscara com tecido duplo ou triplo. Isso dentro do avião, tá? Saíram do avião, foram para um hotel, por exemplo, foram para um resort. Alguns passageiros têm me reportado que os hotéis têm proibido o acesso à piscina e à praia. Que você só pode ficar no hotel fazendo passeios de barco, indo para fora. Isso são pouquíssimos casos. A maior parte do que eu vi é que as áreas externas estão liberadas sem aglomeração, porque a capacidade dos hotéis tem sido... Eles estão aceitando um número muito inferior de hóspedes. Então, as áreas externas estão liberadas. Os restaurantes, eles estão funcionando com horário marcado. Então, normalmente a pessoa baixa um aplicativo no celular e nesse aplicativo ela pode acessar qual restaurante ela quer comer, qual horário. E você não pode chegar lá como se você, antigamente, né, no self-service, falar, vim jantar, mesa de 18 pessoas. Não, não pode. Então, o espaçamento das mesas é muito maior, tudo com horário marcado. Não pode ir para restaurantes, então você pode pedir para entregar no hotel, naqueles que não têm a pensão completa. Você não pode ir passear em restaurante por enquanto, mas pode receber a comida e comer no seu quarto. Mas existem todas essas restrições. Atividades em lugares fechados, por enquanto, estão proibidas. Então, é um pouco mais restrito, né? O acesso à piscina e praia tem sido realmente muito raro. Eu tenho visto pouquíssimos casos, a maior parte deles, sim, pode acessar áreas externas, desde que haja um distanciamento. Lá no exterior, né, as viagens de navios, cruzeiros, estão programados, sim, inclusive para a temporada brasileira, para o final do ano. Então, em novembro, começa a temporada de cruzeiros aqui no Brasil. Eles estão se programando para voltar. Para os Estados Unidos, isso já está confirmado, a saída de todos os portos dos Estados Unidos, né? Também com algumas restrições, dependendo de quem for o passageiro, né? E como tiver o avanço da vacinação até lá. Mas, em princípio, a máscara vai ser um companheiro nosso durante bastante tempo. Exceto pela máscara, vai ter alguma adaptação, uma ou outra coisa diferente, mas os cruzeiros voltam com toda a força no final do ano. Afinal, as armadas, as companhias aéreas, os hotéis e as agências sofreram muito com a pandemia e continuam sofrendo. Em algum momento, eles têm que ter uma chance de recuperação, certo? Então, lá fora, as viagens estão começando a se flexibilizar. As viagens daqui para qualquer lugar e de qualquer lugar para cá ainda estão proibidas. Então, eu tive um caso de um cidadão português que estava no Brasil, tentou o voo humanitário para voltar. Ele é um cidadão português. Ele queria voltar para Portugal, para casa dele. Ele não conseguiu embarcar nos 3 voos humanitários que a TAP fez.
Não existe voo direto pro Brasil, do Brasil para Portugal e nem de Portugal para o Brasil. Estava se saindo ou entrando pela Espanha e por Portugal e pela França. Então foi emitido um voo para ele por Madrid. A regra mudou e de repente Madrid fechou, inclusive para cidadãos europeus. Então o que acontece? Este passageiro português foi recolocado num voo da Air France para entrar por Paris e de Paris conseguir chegar em Portugal. Da mesma maneira, para sair da Europa, desde que agora não seja por Madrid, as opções válidas para chegar no Brasil eram por Amsterdã ou por Paris. Então continua se fazendo a saída de brasileiros por essas duas localidades. O consulado e a embaixada providenciaram alguns voos humanitários mais uns 2, 3 meses atrás. E agora já tem realmente poucos brasileiros fora que necessitam fazer essa saída mais emergencial. Mas, para nós, então, tá tudo fechado. Mas os europeus, aos poucos, estão conseguindo se deslocar. Os norte-americanos também, internamente, já estão saindo. Já estão numa condição muito mais fácil. E, aos poucos, a vida vai voltando, né? O que a gente imagina, o que se ouve lá fora, né? Como eu estava dizendo, o que se ouve lá fora do Brasil é que agora a situação é crítica, acho que é a pior fase da pandemia desde o começo do ano passado, mas com o ritmo talvez um pouco mais acelerado, mais uns 3, 4 meses, uma boa parte da população já vai estar vacinada e também, à medida em que for avançando, isso vai flexibilizando. A nossa expectativa é que, pelo menos o turismo interno comece a dar uma relaxada pra gente continuar tendo as viagens, tanto as de lazer, porque as férias estão aí, né? Mas 2, 3 meses, estamos nas férias de meio de ano, para o pessoal poder sair um pouquinho, descansar, né, relaxar a cabeça depois de 1 ano e meio praticamente, né, com tudo tão difícil, e que até o final do ano, com todos nós vacinados, a gente também consiga tirar esse passaporte, né, o certificado de vacinação e realmente as fronteiras fiquem abertas. De novo, hoje o brasileiro pode sair do Brasil? Pode, mas tem que fazer quarentena. A quarentena não é fácil, porque custa dinheiro, e às vezes você se programa para fazer uma viagem, você tem o dinheiro daquela viagem, acrescentar 15 dias de despesa para nada, né, para ficar parado certificando que você não vai ficar doente, é uma coisa mais complicada. Mas daqui a pouco a gente tá vacinado, tudo começa a voltar, Deus queira que tudo comece a voltar, com todos os cuidados. Acredito de verdade que a máscara ainda vai ser uma companheira por muito tempo. A gente vai demorar para se livrar dela, até porque tem muita gente rebelde que não usa, mesmo com tudo isso acontecendo. Eu ando nas ruas e vejo gente com máscara aqui, com máscara no queixo falando no telefone. Mas enfim, né? Cada um sabe da sua vida. Eu só acho que tem que ter um respeito, um bom senso de todos pra gente sair disso, um respeito com o próximo. Se a pessoa não dá valor à vida, problema dela, mas respeita o próximo, né? A gente precisa disso agora. Então, meus votos, na verdade, são de que as coisas melhorem, ter esperança de que já já a gente volta a ter uma vida mais próxima do que era o nosso normal e pedir pra todo mundo que vocês sejam conscientes, que vocês cuidem de si, dos seus familiares, dos seus amigos e do próximo, do estranho, porque não é porque ele é um estranho que, ok, ele ficar doente e ter um problema. Então, acho que a gente se cuidando, a gente se preservando, tomando os cuidados todos que estão sendo recomendados, a gente acaba protegendo todo mundo que tá em volta, conhecido ou não conhecido. É a única forma que a gente tem de conter isso, não é mesmo? Então é isso, desejar que estejam todos com saúde, não percam as esperanças, porque muito embora a gente seja um país que está muito atrasado na vacinação por N milhões de problemas, as coisas vão ter que se acertar, porque o mundo inteiro cobra isso do Brasil. O Brasil é um movimentador de dinheiro, de turismo, de compras, de um monte de coisas, então isso vai se acertar. Só tenham um pouco mais de paciência, tentem se equilibrar, tentem se harmonizar dentro de casa, ter esperança de que o futuro vai ser melhor. Acho que já já a gente sai disso. Então, fiquem bem, com saúde, tranquilos, que já já a gente sai disso. Todas as viagens voltam, eu volto a fazer os vídeos desses lugares maravilhosos pelo mundo, pelo Brasil todo. E qualquer coisa que vocês tiverem a falar, comentar, pode me chamar no direct, no e-mail, tem lá no nosso perfil e-mail direto. E eu tô à disposição de vocês. Grande beijo e fiquem bem.